Graça e paz do Senhor Jesus aos irmãos. Mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos diante da Palavra de Deus e nesse momento eu convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Antes de fazer a leitura do texto, eu convido você, se puder, abaixar a tua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais uma vez, pois a tua majestade se destaca diante do caos e nós percebemos, Deus, a tua beleza nas pequenas coisas, no teu cuidado do dia a dia, no pão sobre a mesa, na saúde que nos concede. Eu te agradeço, Senhor, porque tem protegido o teu povo. Te peço em nome de Jesus as tuas misericórdias sobre todos, que alivie os sofrimentos daqueles que estão passando por enfermidade e conforte os corações daqueles que estão passando por tragédia. Peço em nome de Jesus nesse momento sabedoria para falar da tua palavra. Sei que não sou capaz de fazê-lo por minha capacidade intelectual, mas não confio em mim, confio no Espírito Santo para nos ensinar um pouco mais nessa manhã. Por isso, em nome de Jesus, eu oro e agradeço já de antemão. Amém. Provérbios capítulo 10. O livro de Provérbios ele é uma riqueza tão grande, pois um único versículo pode gerar um conhecimento e esse conhecimento aplicado de fato ali na prática pode gerar uma sabedoria. Mas também o não cumprimento ou não obediência às instruções da palavra de Deus aqui no livro de Provérbios fica bem nítida também, bem clara, quais são as consequências daquele que não faz. E geralmente é considerado um tolo ou um insensato. São termos do próprio autor. Mas no dia de hoje, capítulo 10, é o qual nós vamos falar um pouco sobre ele. É um capítulo extenso, com muitas máximas, né? Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta de ir caminhando com vocês. Eu vou pedir para a Rebeca marcar o tempo ali e a gente vai falar uma meia hora, pelo menos agora, e vamos ver até que versículo nós chegaremos. O versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. É uma obviedade? Talvez, né? Lido assim, sem muita reflexão, filho sábio traz alegria ao pai, o tolo, a tristeza à mãe. Mas se fosse assim tão óbvio, tão patente aos olhos de todos, não haveria lares desfeitos, famílias colapsadas, não haveria tanta tristeza nem para pai, nem para mãe. Haveria o contrário, alegria. O sábio traz alegria, mas o tolo traz tristeza. Lembrem-se da parábola do filho pródigo, quanta tristeza nós percebemos no rompante daquele filho caçula com seu pai, pois em determinado momento da vida ele diz para o pai: pai, dá-me a minha parte na herança e eu quero curtir minha vida. O pai não tinha morrido, mas mesmo assim lhe foi dada a parte da herança. E o que ele fez com isso? Em primeiro lugar, ele disse para o pai: pai, já que o senhor está demorando para morrer e eu assumi a herança, então é como se o senhor tivesse morrido para mim e me dá o que é meu, a minha parte, e eu vou curtir minha vida. Essa é a primeira grande tristeza. Segunda grande tristeza: com dinheiro em mãos, ele vai para terras distantes e ali o que ele faz com a herança? Com o fruto da ação tola para com seu pai. Ali ele gasta com coisas fúteis, perde todo o seu dinheiro, ao ponto de ficar totalmente sem recursos até mesmo para comer.
E ali na miséria, ele lembra, ou melhor, relembra de como eram as coisas na casa do pai. Ele volta, pede perdão, coração contrito, arrependido de fato, e é recebido com anel nos dedos, sandálias novas nos pés e um grande novilho gordo para ser feito uma festa para ele e os amigos. Essa é uma história feliz no final, pois o filho volta, mas é triste porque o filho sai de casa e da maneira como sai. Aparentemente, na história desse filho pródigo, fica marcado nas nossas mentes, geralmente a primeira parte, quando o pai ele sofre aquele golpe, aquele impacto. Nos dias de hoje, parece que as ações em consequência dos filhos, a desobediência, desde o filho mais novo até o adulto, parece que ele só traz uma consequência e um impacto negativo na vida dos pais. Esses são os sofredores contumazes. Porém, esquecemos de perceber que se a tolice desses filhos é a tristeza da mãe, é a tristeza do pai, ele também ele acaba num poço de tristeza, o próprio filho. Por quê? Assim como o filho pródigo, que foi ali confrontado com a sua atitude insensata, nós percebemos que nas Sagradas Escrituras, o primeiro mandamento com promessa é o mandamento que diz que nós devemos honrar pai e mãe. E é interessante que honrar pai e mãe, e aí vem a promessa, a fim que tenhas vida longa na terra. Então a bênção do filho em honrar o pai e a mãe é uma vida longa na terra, é uma longevidade que o Senhor dá. Isso é bênção, isso é presente de Deus. Muitos acreditam também que tudo isso que eu acabei de falar é bobagem. Por quê? Porque o espírito moderno ensina que os filhos eles devem ter suas próprias experiências e através de quebrar a cara no muro, eles vão adquirindo sabedoria. Muitos acreditam que o empírico, a experiência do filho, da filha, mesmo sendo experiências ruins, negativas, farão com que o filho e a filha cresçam. Sim, existe um aprendizado, uma curva de aprendizado no sofrimento, como nós vimos agora de pouco na história do filho pródigo, mas nem sempre isso é uma verdade absoluta. E outra coisa, não também totalmente verdadeiro que esse é o único caminho para o crescimento, através da dor, através da decepção, através do perigo. A sabedoria, ela vem de ouvir aqueles que já trilharam o caminho e sabem onde os pés devem ou não ser colocados. Então, quando um filho ouve o seu pai, ouve a sua mãe, ele está ouvindo pessoas que teoricamente são mais sábias, mais experientes, pelo menos, com mais conhecimentos da vida do que ele próprio. Então é muito bom que nós ouçamos os mais experientes, para que evitemos dores desnecessárias. Aquele filho pródigo poderia ter aprendido muito sobre a vida se tivesse ficado ao lado do seu pai e não ter caído na esbórnia e acabado com a sua herança. Nós percebemos que esse primeiro versículo vão chamar de felizes, né? Os filhos que honram os pais, porque realmente essa deve ser uma felicidade dos filhos, principalmente daqueles que são filhos de Deus. Pois um filho de Deus, uma filha de Deus, que não se alegra no contentamento do seu pai terreno, provavelmente não vai ter muito interesse de alegrar o coração
do Senhor Deus, seu Pai Celestial. Existe um autor que eu desconheço o nome, apenas vi essa frase e achei interessante. Felizes são os filhos que honram os pais, pois glorificam a Deus. Os mesmos edificam a sociedade e fortalecem a igreja. Filho obediente, filha obediente, é crente obediente. Que o Senhor Deus abençoe você com sabedoria para ouvir seu pai, sua mãe e enchê-los de alegria nessa terra enquanto você os tem. E também que você, como filho e filha, mesmo que seus pais terrenos já não estejam mais com você, que você alegre o coração do Senhor Deus, obedecendo a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Mas vamos lá. Versículo 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. E aqui no capítulo 10 a gente vai perceber que o autor ele vai nos mostrar ações e consequências. Ele trabalha aqui com a questão comportamental e a causa final desse comportamento. No versículo 2 já fica esse alerta. Primeiro vem a questão, olha, traga alegria para o coração do seu pai, da sua mãe, não tristeza. No 2, os tesouros de origem desonesta não servem para nada. E infelizmente, né, a lei do levar vantagem parece uma prática arraigada em nossa cultura nacional. Nem mesmo uma pandemia foi capaz de refrear a sede por dinheiro público. Nós ligamos nos telejornais e nós vemos dinheiro para compra de aparelhos de respiração, para insumos, máscara, álcool gel, foram superfaturados. Milhões e milhões que deveriam ir para a saúde dos estados e municípios estão indo parar no bolso de ladrões políticos e seus asseclas. Mas isso não fica restrito a esse ambiente apenas político. Nós percebemos isso recentemente quando um botijão de gás na capital estava sendo vendido a R$254. Um produto de grande importância, necessidade básica, que é para fazer comida, etc., estava sendo mega, ultra inflacionado. Por quem? Pelo governo? Dessa vez não, o governo pelo contrário. A Petrobras tinha baixado ainda o preço lá na fonte de origem. Mas é o desejo de uns espoliar o seu próximo num momento de dificuldade. Muitos ricos ilicitamente, aqueles que estão ficando ricos de maneira ilícita, eles não têm a mínima consciência de que suas ações levam pobres a morrerem de falta de ar, e falta de ar literalmente, pois não chega até ele o acesso, muitas vezes, a uma UTI, a um aparelho de ar para respirar. Vemos também a disputa de poder. Enquanto milhares estão morrendo, o mundo está em colapso. Os interesses políticos se sobressaem na nossa nação. Então, realmente, o que vai restar depois que tudo isso passar? Aliás, uma outra pergunta. Qual será o legado dessas pessoas desonestas? E associado a essa pergunta, quanto tempo vai durar esse legado desonesto? Os cristãos sabem que tudo isso é passageiro. O verdadeiro crente sabe que o nosso tesouro maior é Jesus Cristo.
é a nossa pátria celestial. Então é muito melhor ser pobre e íntegro do que ficar rico de maneira desonesta. Não que a riqueza é um mal em si, mas para muitas vezes, para se obter a riqueza, o pecado é a prática utilizada. Então, mesmo que se acumule muitos bens nessa terra, se eles não forem legítimos, não trarão prazer àquela pessoa que as conseguiu, as roubou, melhor dizendo, as furtou. Esse versículo 2 fala, olha, não serve para nada. E de fato não serve para nada. Por quê? Se existe uma coisa que ficou bem clara é que essa doença desnudou uma obviedade, que é que mesmo o mais rico dos homens, ele está sujeito a morrer. Muitas pessoas morreram. Não foram só pobres, não foram pessoas de classe média apenas, mas também muitas pessoas riquíssimas já foram vitimadas pelo Covid-19. Isso é uma constatação óbvia da morte? Sim, é claro, mas também é um aviso para todos aqueles que se apoiam em suas fortunas. E se forem ilegítimas, como deve ser terrível imaginar que a prestação de contas pode bater a porta de um dia para o outro. Versículo 2 diz, não serve para nada. Mas a retidão, ela livra da morte. Realmente, a retidão nos livra da morte. Nos livra da morte espiritual, da morte moral, nos livra dessa morte que consome aqueles que ajuntam tesouros, e esses tesouros, na verdade, não passam de grilhões, de prisões para essas pessoas. O reto, a retidão, livra da morte, porque desvia o olhar dessas riquezas que são malditas e nos conduz a um caminho de justiça, um caminho que conduz a agradar o coração de Deus. O Senhor se alegra que tenhamos bênçãos materiais? Tenho certeza que sim, e afirmo convictamente que Ele nos dá todas as bênçãos. Mas o fato é que nós não precisamos das bênçãos, mas sim do nosso abençoador em primeiro lugar. As bênçãos materiais são consequências. O tesouro maior que alguém pode ter é estar junto a Jesus Cristo. Versículo 3. Esse versículo eu grifei na minha Bíblia, não porque eu preciso me lembrar, mas porque eu acho sensacional. Traz um conforto tremendo ao coração daqueles que são servos de Deus. Versículo 3 diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. O Senhor não deixa o justo passar fome. E aqui você pode ficar preocupado, talvez. Mas será que eu sou justo o suficiente para me ser incluso nessa colocação do versículo 3? Será que eu sou justo o suficiente para o Senhor olhar para mim e não me deixar passar fome? É lógico que a justiça do homem ela é trapo de imundícia, né? O apóstolo Paulo já nos ensinou isso. Mas essa justiça que nós lemos, lembrando que nós somos justos, sim. Todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele foi justificado. A nossa justiça, ela não é nada, mas a justiça que nos foi imputada pelo justo Senhor na cruz do Calvário, essa sim nos classifica a sermos contemplados pelo Senhor. O Senhor não deixa o justo passar fome. Me lembra o Salmo 37, especificamente no versículo 25, onde o salmista Davi, ele diz: foi moço e agora
já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi passou por muita coisa, gente. Mas ele diz, olha, eu já tive uma vida bem intensa, já vivi bastante e eu sei que o Senhor provê. Esse é o mesmo Davi que escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. No mesmo Salmo 23, ali no meio, o Davi, o salmista, diz: ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei medo algum, pois ele sabe que o cajado do Senhor, o bordão do Senhor, o conduziria e o consolaria, o livraria de todo mal, pois o Senhor estaria ali com ele também. Nós percebemos que o justo não passa fome, porque não existe apenas um justo sobre a terra, não existe apenas uma pessoa justificada sobre a terra. Não somos meia dúzia, não somos pouquíssimos, como acreditava Elias ser o último na sua geração. O Senhor tem um remanescente espalhado por toda a terra. E esses justos, eles são corresponsáveis com Deus de cumprir o versículo 3 desse Provérbios capítulo 10. Pois o Senhor é capaz de mandar pão do céu? Já sabemos que sim. Ele mandou o maná ali no deserto para o povo hebreu. Mas o Senhor, ele se utiliza também de mim, de você, de todos os justos, de todos aqueles que acreditam que Deus Todo-Poderoso, que em Jesus Cristo, no Espírito Santo, acreditam neles como seu Deus. Eles são participantes de uma família, de um corpo, chamado corpo de Cristo. Por isso, quando nós nos alimentamos, a boca, através da boca é inserido o alimento, todo o corpo é contemplado com essa ação, com essa benesse. Desde do braço direito até o dedinho esquerdo do pé. Todos são contemplados, todos são alimentados, todos são fortalecidos. Comigo, com você não é diferente. Nós que somos corpo de Cristo, nós estamos na igreja do Senhor. Então essa igreja, ela se autoalimenta, se autocuida através das bênçãos recebidas do Senhor. Então, se um justo, se um crente passa fome, de duas uma, ou ele está em pecado porque ele é orgulhoso ao ponto de não dizer, eu preciso de ajuda, ou dois, ele está no meio de uma igreja falsa, um simulacro de igreja, pois se a igreja souber que um dos seus está passando necessidade e não ajudar e não compartilhar com essa pessoa e suprir essas necessidades as necessidades básicas, então é essa igreja que está em pecado. Mas o fato é que se não houver pecado, nós temos condições sim de ajudar uns aos outros. Nessa pandemia, essa afirmação ela se faz necessária e ela se faz importante, ela se faz necessária, importante ser colocada na prática por mim e por você. Então, de fato, nós não gostamos de receber, nós gostamos de dar. É sempre bom dar do que precisar. Mas se você precisar, não lembre-se, você não é sozinho. E você não está sozinho. Nós somos uma família, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E se você estiver fraco, eu vou estar fraco. Nós estaremos fracos. Então, se você precisar, peça ajuda. Se eu precisar, eu gostaria muito de poder contar com cada um de vocês, pois eu sei que de uma maneira ou outra o Senhor está dando bênçãos para vocês, ou o Senhor estará dando bênçãos para mim, para que nós sejamos abençoados, seja na primeira opção ou na segunda opção. Esse é um versículo importante para nós.
O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. É interessante, né? Eu sempre volto lá ao Gênesis e me lembro das palavras do Gênesis, principalmente antes da queda, quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles num jardim, um paraíso. Ali eles não tinham necessidade de nada, nem de comida, nem de roupas, nem de remédios, de nada, nem de nada que a gente possa imaginar. O Senhor todo dia, na viração do dia, ou seja, ali no crepúsculo, ele vinha, conversava com o homem no jardim. Imagina só, ser alimentado por essa comunhão com o Senhor Deus, ser alimentado pelo Senhor Deus dentro de um paraíso, mas ali houve um pecado. E aquele homem que não tinha necessidade de nada, ele achou interessante ouvir a voz da serpente, do diabo, e ali olhou para o fruto que era proibido. E depois de achar que precisava, não precisando, ele entendeu que começou a precisar depois que achou que saciaria a sua necessidade. Depois da queda, o homem ele se tornou um necessitado. Está sempre necessitando. E o desejo não é da necessidade de comer ou beber, de sobreviver. É a necessidade de ter. E quanto é o suficiente para o homem, para a mulher que não serve ao Senhor Deus? Quanto basta? Lembro-me no curso de administração que o professor dizia, olha, muitas vezes um funcionário ele diz que ficará satisfeito se ganhar R$ 5.000 por mês, pois ele ganha 1.000. Então um acréscimo de 500% aí seria sensacional. Mas se ele ganhar esses 5.000, depois de um tempo ele vai pedir um aumento de 10.000. Por quê? Porque 5.000 já não será suficiente. E 15.000 é um bom salário por mês? Muita gente acredita que sim. Mas muita gente já ganha isso e tem nome sujo na praça. Então 20.000. 20.000 seria, sim, sensacional e livraria todos de dificuldade. Para muita gente, sim. Mas para alguns, 20.000 é para cobrir empréstimo que foi feito para comprar objetos de arte ou passeios internacionais. Quanto é o suficiente? E aí vem a máxima. É sempre um pouco mais. O coração do homem sem Deus, ele quer sempre um pouco mais. Nós vemos isso, pessoas que matam outras pessoas, desviando o dinheiro da saúde no momento de pandemia. Por que eles fazem isso? Porque eles querem um pouco mais. Um pouco mais. E quando obtêm mais, eles querem um pouco mais. Mas o Senhor Deus frustra a ambição dessas pessoas. Se não for agora, através da Polícia Federal, se não for agora, através do escrachamento público, se não for agora, através da perda desses recursos ilícitos, com toda certeza, quando essas pessoas fecharem os olhos pela última vez, saberão que tudo isso foi uma maldição na vida delas. E elas terão que prestar contas ao Criador, de mãos vazias, e nenhum bem, nenhum dinheiro as favorecerá nesse momento. O versículo 4, ele diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Realmente, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, né? O apóstolo Paulo mesmo já disse aos crentes lá no começo da igreja, a igreja primitiva, olha, quem não trabalhar não coma.
quem não trabalhar não come. Por quê? Porque tinha muitos engraçadinhos lá que queriam esperar a volta de Jesus e comer às custas dos irmãos sem pôr a mão no arado, sem trabalhar. Hoje ainda tem esses espertinhos, essas pessoas que acham que os auxílios devem ser eternos. Auxiliado, o povo deve ser no momento de dificuldade, mas não pode ser ad eterno. Sempre tem que ter essa vontade de trabalhar e de comer com o fruto do seu trabalho. Alguns acreditam que o trabalho é uma maldição herdada pelo homem pós-queda. Pois ali Deus disse, olha, do suor do seu rosto, a terra vai ser difícil de você trabalhar nela, tal. Mas esse cansaço é punição pela queda. Mas o trabalho ele não começou ali. O trabalho em si, ele não é uma maldição. Pelo contrário, o trabalho ele foi projeto de Deus para a vida do homem lá no Éden, quando Deus disse para Adão, olha, vai e cuida do jardim, dê nome aos animais, cuida da natureza. Esse era o trabalho do homem. Então o trabalho ele dignifica o homem. E o trabalho ele conecta o homem com um propósito divino. O trabalho é bênção. É tão satisfatório, mesmo que depois de um dia exaustivo, onde você realmente suou e chega em casa cansado e abre o chuveiro, aquela água escorre pela sua cabeça, pelas suas costas, e você suspira e diz... Aquele cansaço é maravilhoso, por quê? Porque ele traduz um dia de labor. Como deve ser satisfatório, eu tenho uma vontade imensa, eu acredito que o Senhor não preparou isso para mim, mas eu fico tão satisfeito quando assisto esses programas onde o carpinteiro vem, constrói um móvel, um pedreiro assenta um azulejo, e ali, no meio daquela quebradeira e pó e pedaço de madeira por todo lado, depois ele vem pregando, encaixando, assentando e colocando o piso, e no final sai aquele ambiente organizado. Que satisfação! Eu gostaria muito de ter essas habilidades, ter essa satisfação de produzir esse tipo de coisa. Mas é muito satisfatório também, depois de horas lendo um livro, meditando nas Sagradas Escrituras, poder chegar ao entendimento de uma passagem, mesmo às custas de muitas horas de estudo, de meditação, de confrontação intelectual. É muito satisfatório chegar e olhar o texto e falar, não, puxa, é profundo, é maravilhoso, e é isso que o autor quis dizer. Meus irmãos, não importa o que você faça, se você é crente, você deve fazer da melhor maneira possível. Se for assentar um piso, seja cuidadoso, use o nível. Eu nem sei, eu acho que serão esses os equipamentos. Aqueles que são construtores me perdoem se eu estiver falando bobagem. Mas até mesmo nas ações mais simples, vai lavar um copo, lava bem o copo, passa bastante sabão, limpa bem o copo, para que fique um serviço bem feito. Se você é estudante, que o seu caderno não seja aquele produto de uma vaca que mastigou um caderno, engoliu e regurgitou, e aí é o seu caderno. Aquela massa disforme de garranchos. Não, cuida. Não deixa dobrar, não deixa fazer orelha. Faça uma letra bonita. Não importa o que você faça, não importa qual a sua profissão, não importa o que você faça. Faça bem feito, faça com diligência, faça com o máximo de eficácia. Versículo 4 diz, as mãos dos preguiçosos empobrecem o homem. O preguiçoso, ele não pensa no amanhã, ele não pensa
No próximo, ele não pensa em nada, ele pensa que vai dar muito trabalho, vai ser muito cansativo. Essa pessoa, ela nunca vai ter nada na vida. Não que ter as coisas seja sinônimo de fazer a coisa certa. Mas é fato que aqueles que trabalham, aqueles que não são preguiçosos, eles já são prósperos, mesmo não tendo riquezas, porque eles já estão fazendo a vontade de Deus. Mas a consequência também daquele que busca o trabalho diligente é trazer mais pão para casa. É uma questão lógica, matemática. A pessoa trabalha mais, ela tem mais condições. Aquele que não quer trabalhar vai depender mais de outras pessoas, ou então vai passar fome. É tão diferente do versículo 3. O justo, o Senhor não deixa passar fome. Mas o preguiçoso, ele empobrece, empobrece, empobrece. Mas no versículo 4, parte B, diz assim: porém as mãos dos diligentes lhe trazem riqueza. Eu não sei quantos de vocês já, em algum momento de sua vida, desejou ser rico, ter bastante recurso. Talvez na ignorância você já desejou ser rico para ter muitas coisas ou ir a muitos lugares. Mas a riqueza que o Senhor dá para os servos dele, ele deve ser recebida com humildade e com sabedoria. Tem uma frase de John Wesley que eu achei assim sensacional, eu queria compartilhar com vocês. Wesley diz assim: devemos ganhar tudo o que pudermos. Ou seja, trabalhe sim, trabalhe até o ponto de não negligenciar sua família, o Senhor Deus. Trabalhe e ganhe tudo que você puder no seu trabalho. Depois ele diz: devemos ganhar tudo que pudermos, poupar tudo que pudermos. O ditado popular diz: dinheiro na mão é vendaval. Na mão do crente não deveria ser assim. Caiu na mão, você já tem que comprar alguma coisa, mesmo uma coisa que você nem sabe que precisa, mas se você olhar lá na internet, você vai descobrir que precisa daquela novidade. Não, devemos poupar tudo que pudermos. E Wesley conclui dizendo: e dar tudo o que pudermos. Ganhar tudo o que pudermos, poupar tudo o que pudermos e dar tudo o que pudermos. Quando o Senhor Deus te abençoa financeiramente, materialmente, você deve lembrar o seguinte: não deve ser apenas para você. Você não deve pensar em apenas reter esses recursos, mas você deve pensar também que o Senhor é generoso com você e uma parte você deve guardar para poder ajudar alguém no momento de necessidade. Isso é sensacional e eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Pense em fazer uma poupança, não porque tenha medo que o Senhor não vai cuidar de você, mas para amanhã, assim como José ali no Egito, ele teve aquela visão de tempos difíceis, visão dada pelo Senhor, e ali ele poupou durante 7 anos, e depois quando veio a fome, tinha comida na casa de Faraó, que nós também possamos ser diligentes, trabalhadores e possamos ser cuidadosos com os recursos que o Senhor nos dá. E que nunca nos falte, pelo contrário, que nos sobre e sobrando para que nós possamos ajudar aqueles que têm necessidade. Eu sei que falar de dinheiro hoje em dia é um campo mais do que pantanoso. Tem gente que está vendendo feijão a R$ 1.000 dizendo que é quase uma cura do Covid. É insanidade, na verdade, não é nem insensatez. E por conta desses lobos no meio de ovelhas, lobos devoradores, muitas vezes a gente fica, eu pessoalmente, eu fico constrangido de falar em dinheiro para os servos de Deus. Mas o fato é que a questão nunca é dinheiro. A questão é sabedoria. Que o Senhor Deus abençoe a tua casa, meu irmão, minha irmã. Multiplique seus recursos. Que o Senhor Deus te abençoe e que nunca lhe falte nada.
mas que também lhe conceda sabedoria para saber que não são os recursos que Deus dá que te dá segurança, mas é o Senhor que dá segurança através desses recursos. E Ele te abençoa, não para que você seja abençoado, mas Ele te abençoa para que você seja abençoado e abençoe outras pessoas. O texto é tão rico que a gente ainda está no versículo 4. Mas eu vou pedir para você, continue a leitura dos próximos versículos e medite nesses 4 versículos que conversamos nesse momento. Eu peço a bênção de Deus sobre a sua vida, que o Senhor te proteja contra o Covid, contra outras doenças, que o Senhor abençoe a tua despensa, que os mantimentos nunca acabem e que o Senhor abençoe teu coração. Que a generosidade ele seja uma marca, a marca do crente, como o Senhor generoso é também. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.